nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Registro do nascimento do Deus encarnado Jesus Cristo e sua genealogia. É o que nos propõe o Santo Evangelho de hoje e de amanhã também, nascimento do Cristo na carne. Ele que é Deus e antes de todos os séculos existe, se faz servo, como diz o Evangelho, e se encarna. Primeiro, se queremos fazer um resumo dos fatos narrados no Evangelho de hoje, vamos entender que este Evangelho nos remete, nos leva a entender um pouco sobre as decisões e sua importância em nossas vidas e na vida daqueles que se santificaram ou não. Porque são decisões tomadas diante de uma proposta de Deus para nossas vidas. Ou podemos aceitá-las ou as renegaremos. O sim de Maria, porque aqui diz que Maria estava prometida a José, mas antes de morarem juntos, ficou grávida do Espírito Santo. Lógico, o Evangelho de Mateus não minúcia como foi feito isso, mas nós temos no Evangelho de Lucas, que Lucas esmiuça muito bem todos os acontecimentos que ocorreram naquele dia. O anjo aparece a uma virgem e diz a ela, em uma conotação totalmente diferente da nossa, estou falando de 2000 anos atrás, numa sociedade patriarcal judaica, extremamente devotada à lei e seus rigores, e que esta jovem, por uma decisão de Deus, havia sido contemplada para ser a mãe do Salvador. Só que não ia ser comum a sua vida. O nascimento do Salvador se daria de que jeito? Não de forma carnal, mas de forma que o Espírito viria sobre ela e ela ficaria grávida sem consecução do seu marido futuro. Hoje pareceria muito simples, tudo bem, mães espontâneas, mães sozinhas, mas isso não é o contexto que nós vamos entender na terra de Israel, no meio de um povo com suas leis rigorosas. O que faz Maria? Maria, você vai ser assim? Aquele que nascer de ti será isso? E ela pensa, mas como se dará isso? E o anjo lhe conforta, dizendo, através do Espírito de Deus. O que Maria faz? Ela diz, volta amanhã para conversarmos um pouco mais? Me dê um tempo para pensar, porque eu não sei como isso vai se resolver na minha família, na sociedade. Não. Maria, o que faz depois de arguir como será feito isso? Ela simplesmente diz sim.
É disso que se trata o Evangelho de hoje, não de outra coisa. O Evangelho de hoje vai falar sobre o sim dado por Maria. Só Maria se compromete com o sim? O justo José, o que faz? Então eu vou ter que deixar Maria para não expô-la a uma condenação ou apedrejamento. Eu vou embora, algo aconteceu que eu não consigo entender. Deus mais uma vez intervém na vida do justo José e lhe diz o quê? Em sonho, está aqui. Quando acordou, depois desse sonho, José fez como o anjo lhe tinha mandado. E aí nós temos um segundo sim, na mesma história, no mesmo contexto, na mesma sociedade, no mesmo momento. O sim de Maria contrapõe-se a quê? Ao não dado por Eva a Deus, a primeira mulher. A primeira mulher, sim, foi concebida imaculada, sem pecado. Maria não. Maria tinha muito mais provações do que Eva. Eva não tinha pecado. E mesmo assim, quando tinha que dizer sim a Deus, disse sim ao demônio. Ela inverteu a criação. Ela sublevou as palavras do Senhor, comprometendo-se com o rei da terra e não com o rei dos céus. O sim de Maria tem uma importância vital nesse caso, porque destrói o não que Eva deu a Deus e contrapõe-se ao sim que Eva deu ao demônio. Tudo depende a quem dizemos e a quem decidirmos dar o nosso sim e a quem viraremos as costas. Eu digo o mesmo do piedoso José, justo homem de Nazaré, que o Senhor escolheu para cumprir um dever para com a mãe de seu filho e o seu próprio filho encarnado. É Deus que escolhe José para cuidar de Maria e do seu filho. E José diz sim. Em detrimento de toda a nossa intelectualidade, meu Deus do céu, como essa mulher vem me falar que ela vai conceber do Espírito Santo? É impossível, eu não posso entender isso. Imagine o pensamento de José, justo, inimaginável num pensamento de alguém. E José diz sim a Deus, como Maria disse sim. É disso que se trata a encarnação, é disso que se trata o Evangelho, dessas decisões que temos, fazendo com que nosso compromisso seja fiel a Deus e a seus desígnios e a sua vontade. Para realizarmos o que? Nossa caminhada até a consecução deste destino por Deus traçado para as nossas vidas. Como sabemos pelas próprias palavras de nosso Senhor,
Deus e Salvador Jesus Cristo. Não se pode servir a dois senhores. E eles decidiram servir a um Senhor, ao Senhor, e não a Satanás. Nossas decisões devem estar baseadas no critério da escolha que fazemos. Cada um de nós fez essa escolha quando decidiu vir para a igreja, sentar neste banco, seguir a Jesus Cristo e seu Evangelho. De que maneira? Não de outra, senão dizendo sim. O mais importante é que se o nosso sim for medíocre, ele será um sim relativo e cairá, como caiu Adão, porque o de Eva não foi um sim relativo. Eva decidiu primeiro dar o sim e depois sorrateiramente convenceu a Adão, dizendo: olha, a serpente me disse que não é como Deus disse. E Adão titubeou, renegou e disse não a Deus. E aí, o cumprimento de Deus irá perfilar os nossos direcionamentos. Porque Deus nos propõe, mas somos nós que decidimos se continuaremos sentados neste banco ou se daremos as costas a Ele. Porque cada vez que pecamos e esquecemos do Senhor em nossa vida, damos não, damos as costas. Esse não é o sim que devemos dar a Deus, e sim o não que vamos mostrar-lhe. Como estaremos preparados para isso? Ou vamos querer continuar usufruindo dos prazeres que Babilônia, a decadente, nos proporciona? Se for isso, viraremos as costas a Deus. Mas se for o sim, estamos dispostos a sofrer as consequências deste nosso sim, como foi Maria, como foi José, que se lançaram nas mãos de Deus incondicionalmente, que foi Moisés o justo, largando tudo que tinha como príncipe do Egito e seguindo o que Deus lhe mandou, como Abraão o fez, largando sua terra e sua parentela e saindo para um lugar alheio que Deus lhe iria mostrar, como fizeram os apóstolos. Vem e me segue. Olha, Senhor, deixa eu ir perguntar para minha esposa, deixa eu falar com minha família primeiro, para ver se a gente resolve como isso se dará. Ninguém fez isso. O vem e me segue foram imediatos, assim como Maria foi imediato, José foi imediato. É o sim ao Senhor. Este sim nas nossas vidas vão servir, porque se nós fizermos como eles que entenderam toda a plenitude dos tempos, tudo estava perfeito para aquele sim, o momento certo, as condições propícias, a disposição do coração e a graça de Deus agindo. Isso tudo está em nós hoje.
Não foi só para eles. É para cada um de nós, neste momento, com a graça de Deus agindo no momento certo, nas condições propícias. Esta é a nossa era, este é o nosso momento. É o final dos tempos? Sim, é o prenúncio do final dos tempos. E é agora ou nunca que eu vou me decidir se sigo a Cristo ou eu sigo gente que está vazia, fria, seca e longe da palavra de Deus. Assim, amanhã é o dia escolhido pela igreja para celebrarmos a festa do nascimento de nosso Senhor Deus e Salvador na carne. Vamos nos preparar para isso. Vamos receber este Cristo que nasce todos os anos amanhã. Amanhã teremos uma missa solene com o nosso clero, presidida pelo nosso arcebispo. Para quê? Para louvar, glorificar e atender, suplicando a Deus para que este dia seja uma bênção na vida de cada um de nós e de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.